Pessoal, da nossa última aula para cá, alguns mandaram no privado, pedindo para a gente rever um pouquinho, porque não deu conta de copiar muita coisa. Passei 4 noites acordado aí, elaborando esse materialzinho, tá? E eu vou disponibilizar para você esse materialzinho aí, 0,800, tá? Nada que um Pix de 100 por cabeça, bobeira para vocês. Isso aí é fichinha, tá? Então eu vou disponibilizar essa aula aí, um resumo do que nós comentamos na aula passada, tá? Então, assim que eu sair daqui, eu envio, ou então alguém envia já no grupo de vocês lá, hoje ainda. Se chegar lá em casa, hoje chovendo, a internet fica muito ruim, tá? Mas amanhã deve dar uma melhorada, porque lá em casa chove, internet, televisão. Olha aí, ó, sim. É sim? Sim. Só falta a verba, a vontade é muita, tá? Gente, então nós vimos na aula passada a questão de capitalismo, né? A questão aí de nova ordem mundial. E aí, só para a gente ter uma noçãozinha de alguns conceitos, tá, gente? De alguns conceitos. Aí eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui a ideia de um Estado moderno, tá? A questão de nação e a questão de território. Mas, Carreirinha, você não comentou isso na aula passada, não. É porque é uma revisão por um outro olhar. Na atualidade, a gente revisa, mas revisa por um outro ângulo, tá? Aprofundando por uma outra visão. Carreirinha, mas por que você está colocando isso? Por causa da questão palestina que vocês estão acompanhando aí, tá? A guerra na Palestina. Carreirinha, mas o que é Palestina? Palestina é um povo sem pátria. Povo sem pátria. Mas por quê? Porque um povo sem pátria. Olha o que é pátria aqui, ó. Ideia de pátria. É quando se possui um território. Quando se possui um território reconhecido. Isso é pátria. Carreirinha, então o Brasil é pátria? É, claro que é. Brasil é pátria. Carreirinha, o Brasil também é uma nação? É. E o que é nação? Tá lá, ó. Nação. Eu coloquei ali identidade. Mas é a ideia de cultura, costumes, povo, povo. Nós somos nação, nós somos nação. Por quê? Porque temos uma mesma característica, ou melhor ainda, porque temos características comuns. Idioma, religião, cultura, e aí vai, tá? Uma parte come piqui, outra come chambari, a outra buchada de bode, mas todo mundo gosta de uma farinha, porque todo mundo tem uma ramificação maranhense, certeza, tá? Se você buscar a sua origem e um avô, bisavô, vai ser maranhense, porque o Maranhão não só povoou o Brasil, mas o mundo. Rapaz, que bonito, hein? Nossa! Então eu treinei para falar isso, ó. E aí, gente, essa questão de Estado é quem faz a regra, tá? São os poderes, tá? Nação, nós, e território, espaço físico. Território, uma área reconhecida. A Palestina não tem. Palestina não tem essa territorialidade reconhecida. Por isso, povo sem pátria. Carreirinha, só tem a Palestina como povo sem pátria? Não. Nós temos vários povos sem pátria. Vários, tá? Entre os curdos, entre a Chechênia, tá? Entre a Ossétia, vários povos, Catalunha, Basco na Espanha. Vocês acompanharam aí em 2017 a Catalunha buscando por meio de um plebiscito unilateral, ela buscando a sua independência, e aí o governo espanhol cassou esse plebiscito e revogou o atual governo que estava lá, ok? Lembram, né? Então só para a gente recapitular isso aí, tudo bem? Aí nós temos aqui, ó, a visão de Estado na Idade Média, antigamente ligada à religião, tá? E Estado atualmente, progressista, afastamento da igreja, pertencimento, convencimento, nação e coerção. Isso aqui é a ideia de Estado moderno, tá? Laico, beleza? Ponto. Carreirinha, e aí? Aí você tem a ordem mundial, que foi o que nós comentamos na aula passada, tudo bem? Ó,
se os estados estão interagindo, quem faz as regras? Isso aqui, ó, o tal do soft power, tá? A engrenagem, a questão política, bélica e econômica. Por isso, Estados Unidos é a maior potência, tá? Inquestionável. Por isso que nós falamos que Estados Unidos é uma potência hegemônica. Estados Unidos, uma potência hegemônica. Por quê? Porque ele consegue ter essa engrenagem aqui. Tem uma influência política muito grande, tem uma influência bélica e influência econômica. Carreirinha, a China vai poder superar os Estados Unidos? Vamos analisar aqui, vamos atrás dessa resposta. Ó, político. A China está tendo. Por isso, ela necessita da expansão dos BRICS. Igual vimos na aula passada, a expansão do BRICS. Muitos ali é por pressão da China. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, tá? Egito, Irã, todos ali, a China está pressionando para que eles entrem como emergentes. Mas por quê? Porque a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos são tradicionais parceiros comerciais estadunidenses no Oriente Médio. Então lá há uma disputa de influência política desde a Guerra Fria entre a União Soviética, na época, né, hoje Rússia, que sempre apoiou os árabes, e Estados Unidos, que sempre apoiou Israel, o povo judeu, sempre. Gente, vão pegando aí, para quando a gente chegar lá na questão palestina, vocês, vão pegando aí as ideias, por favor, tá? Então, esse equilíbrio de poder aqui é que faz com que um país seja considerado uma potência hegemônica. Carreirinha, mas você estava falando da China, sim. Então, politicamente, a expansão do BRICS, ou BRICS+, como está sendo chamado agora, é extremamente benéfica para esse quesito chinês, para essa expansão, esse aumento de influência chinesa. Tudo bem? Ponto. Carreirinha, e bélico? Nossa, nem precisa falar. Você tem na China o maior contingente de soldados do mundo. Você tem a China mostrando aí grande poderio bélico e ameaçando Taiwan constantemente, tá? Então, poderio bélico a China tem, demais, tá? Carreirinha, e econômico? É o país que mais cresce hoje em dia, tá? É o maior PIB em crescimento. Enquanto os outros países estão crescendo 2, 3, 1, ela está crescendo 9. E em 2018, a China anunciou para o mundo, pelo seu representante, né, Xi Jinping, disse que ela ia crescer menos. Não ia mais crescer 11% como estava crescendo. Ia crescer 9%. Quando ele anunciou isso, houve uma crise geral, porque hoje é o país que mais consome matéria-prima e energética. Então, se eles anunciam que vão crescer menos, significa que eles vão consumir menos. E consumindo menos, os outros vão vender menos. Crise. Pronto, crise. Entenderam a ideia? Carreirinha, mas o Brasil não, né? O Brasil é que sim, porque hoje China é o principal comprador do produto brasileiro. O principal destino das nossas exportações é a China. É o principal destino. Desde 2010, a China é o principal mercado. Então, quando eles anunciaram, no início do ano, que iriam reduzir a compra de carne, por suspeita de doença na nossa carne, o que aconteceu com a carne aqui dentro? Exceto palmas. Mas no Brasil, o que aconteceu com o preço da carne? Baixou, exceto palmas. Mas baixou. Aqui baixou? Eu não sei, eu não senti no colchão duro, eu não senti na costela, não senti não. As de segunda continua. É porque você compra de primeira, né? Aí. Pronto.
É porque eu aqui não... É porque colchão duro, em qualquer lugar é colchão duro. É. Mas botar um leitinho de mamão? Última sexta-feira do mês. É o dia que eu não tenho dinheiro, porque eu só recebo no primeiro dia. Se meu dinheiro segurar até o último dia do mês, eu estou feliz. Mas não vai. Eu recebo no dia primeiro, no dia 3, meio-dia. Imagina no último dia do mês. Oh, você tá rico, hein? Tá chegando no último dia do mês, rapaz, você tá bem. Então, gente, ó o nosso cenário aqui, ó. Ó o nosso cenário, tá? O mundo teve quantas fases? O mundo teve quantas ordens? 3. 3 ordens mundiais o mundo teve. A primeira na fase do imperialismo, tá? Que vai ali também até a fase da Revolução Industrial, né? Tá lá, ó. Primeira Guerra Mundial, pronto. Tomada de novos territórios. Eu fui botando alguma característica, tá, gente? Tomada de novos territórios para a expansão do petróleo, tá? Potências naquela época, Reino Unido, França, Bélgica e Alemanha, até a Primeira Guerra. Carreirinha, faltou os Estados Unidos. Faltou não, porque os Estados Unidos vai aparecer no cenário pós-Primeira Guerra. No pós-Primeira Guerra é que ele aparece como uma potência. Até então, nada, tá? Até então, nada. Aí você tem o mundo bipolar, que é o pós-Segunda Guerra Mundial. Nesse mundo bipolar, todo mundo sabe, chamado de Guerra Fria, tá? O conflito entre o leste e o oeste. Oeste capitalista, influenciado pelos Estados Unidos, e o leste socialista, influenciado pela União Soviética. Pronto. E o atual, que nós comentamos na aula passada, a nova ordem mundial, a partir de 90, tá? Onde você tem um cenário de intensificação do capitalismo. Me perguntaram, Carreirinha, mas o socialismo acabou? Não, não. A nova ordem mundial, ela é marcada, olha o termo que eu coloquei ali, ó, pela intensificação do capitalismo, pela supremacia dele, não pela ausência, tá? Não pelo desaparecimento, pelo fracasso do socialismo, porque vocês sabem que ainda temos socialismo hoje em dia, tá? Um socialismo fidelista ou castrista em Cuba, um socialismo chavista na Venezuela, tá? Um socialismo maoísta na China. Então, vocês estão entendendo o nome? Chavista, fidelista, maoísta, nenhum marxista, que foi o que me perguntaram, tá? E eu não sei se eu expliquei bem, porque o cara não me deu nenhum retorno de entendi. Eu perguntei, ficou claro? Fiquei no vácuo, beleza? Mas eu estou aqui esclarecendo. Então, nenhum tem um socialismo marxista, ok? Nenhum seguiu as visões de Karl Marx. Aí, a segunda pergunta dele lá, porque ele fez perguntas juntas, né? Se em algum local o socialismo deu certo. O dar certo, eu não posso dizer dar certo no olhar capitalista. Eu não posso. Porque o que o socialismo visa não é o que o capitalismo visa. Então, jamais é assim também, igual eu posso falar. Ah, Carreirinha, será que o capitalismo deu certo? Na visão do socialismo, não. Entenderam a ideia? Então, você tem que olhar o socialismo na visão socialista e olhar o capitalismo na visão capitalista. Olhar um com a ideia do outro, não rola. Beleza? Aí você vai ver que o outro fracassou. Certinho? Então, Carreirinha, mas a China só deu certo por causa da abertura econômica. Tudo bem. Tudo bem. A China deu certo porque ela fez uma abertura a partir da década de 70. Tá? Criando as chamadas zonas de economia especiais. Show de bola. Não está errado, não. Tá? Mas você tem países menores que socialmente deram certo. Socialmente. De novo, eu não posso falar em socialismo com um olhar capitalista. Com essa visão de acúmulo de capital, com essa visão progressista aqui. Não posso. Tudo bem? Então, beleza.
E aí você tem essa nova ordem, um mundo multipolar, lembrando, tá? Só lembrando uma coisinha, mundo multipolar, mas até os anos 2000, desculpem, até os anos 2000 você tinha um tripé da globalização. Japão, que influenciava a Ásia, tá? A Europa, que influenciava toda a Europa e África, e Estados Unidos, que influenciava a América. Era o chamado tripé da globalização. 2001 para cá, isso foi enfraquecido com o aparecimento dos emergentes que nós vimos aqui. Nós vimos os BRICS, tal, quais são, tudo belezinha. Tudo bem, gente? Então vamos embora. Olha aí, ó. Aí eu coloquei só uma imagenzinha para a gente ter uma visão, vocês vão ter isso aqui, tá? Vocês vão ter isso aqui no slide, é só quais são países, a divisão em primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, só para a gente ter um desenvolvimento de raciocínio, só isso, tá? E aqui a divisão atual, tá? Norte desenvolvido, sul subdesenvolvido, é como é chamado. A linha não é a linha do Equador, podem ver aí, ó, que essa linha aqui é toda torta, é ela que divide hoje o que é norte desenvolvido e o que é sul subdesenvolvido. É essa linha que vai dividir, ok? Ponto. E aí, aqui ela num formato melhorzinho eu achei, tá? Olha aí, ó. Então, só tenham isso em mente. Quando fala sul subdesenvolvido, não é hemisfério sul. Não quer dizer abaixo da linha do Equador, não, tá? É essa linha aqui de desenvolvimento que vai dividir. Tranquilo? Aí vocês vão ter isso aí em mão já já, tá? Meus amados, aí a crise. Surgiram dúvidas aí na crise. Aí eu fiz um esqueminha aqui, tá? Tô falando que foram 4 noites. Deu trabalho pra caramba isso aqui. Aí eu fiz um esqueminha da crise de 2008. Uma espécie de passo a passo, tá? Uma espéciezinha de passo a passo, tá? Então tá lá, ó. A questão das alterações legais. Integração, dinheiro dos correntistas e investimentos. Não esqueçam que quando ocorre essa integração aí, era porque o Bush visualizou gastar na guerra lá do Afeganistão, tá? Aqui, nesse meio termo, tá até escrito ali, ocorre o 11 de setembro, tá? O atentado às Torres Gêmeas, ponto. Então, ele faz essa integração aqui, para poder ter dinheiro, para investir mais em armas, investir mais na guerra. Carreirinha, qual o interesse dos Estados Unidos naquela região? Só vingar o World Trade Center? Não. Gente, o Oriente Médio é tradicionalmente apoiado pela Rússia, antigamente União Soviética. Você tem nessa região do Oriente Médio 60% do petróleo do mundo. 60% do petróleo do mundo está naquela região. Qual é a matriz energética mundial? Petróleo. Ela é um pilar da economia. Então, quem controla o petróleo, dirige, dá as cartas para a economia, determina o crescimento econômico. Vocês estão acompanhando a guerra, vamos comentar aqui já já mais sobre ela, um fatorzinho histórico ou outro. Vocês estão acompanhando a guerra da Palestina. Qual foi o receio que apareceu? Aumento do preço do petróleo. Pronto. Na hora que a guerra estourou, aí começaram a citar, Hezbollah pode entrar e engrossar essa guerra. A notícia é a seguinte, o preço do barril do petróleo Brexit pode aumentar. Porque na hora que os Estados Unidos declarar o apoio a Israel, que já fez isso, a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, na hora ela vai reduzir a oferta. E o preço do barril sobe. A Petrobras já anunciou que vai tentar segurar por um tempo esse aumento do preço. Porque por enquanto ele não passou de $90 o preço do barril. Por enquanto ele não passou dos 90. Então a Petrobras está assumindo o prejuízo agora. Tá? Ela está assumindo o prejuízo.
já que houve, no início desse ano, a disparidade com a cotação internacional. Todo mundo lembra, né? Lembra, né, gente? Governo Temer coloca o nosso preço do petróleo, paridade, né? Igualdade com a cotação internacional, para atrair investimento, para atrair vantagens para os acionistas. E agora o governo Lula foi lá e gerou a disparidade. Ponto. A Petrobras não segue mais a cotação internacional. Por isso que ela, essa semana, assumiu o risco de não repassar para a população o preço. Agora, se passar da casa dos $100 o preço do barril, e só para informação, o barril são 150 litros, tá? Só para informação. Então, se passar dos $100, dificilmente a Petrobras vai continuar absorvendo o prejuízo. Dificilmente. E aí quem vai pagar? Nós. Porque vai passar e aí nós vamos pagar um preço mais caro aí de petróleo. Beleza? Carreirinha, por que que isso existe? Porque vivemos um mundo globalizado. Tá? Um mundo globalizado. Então quando a gente fala, porque às vezes a gente poetiza demais a ideia de globalização, que é interação, que é questão cultural, que é você ligar para qualquer parte do globo, quando tem dinheiro, que é quando você viajar, quando tem dinheiro, entendeu? Mas tem as mazelas desse mundo globalizado, que é um conflito que a gente não tem nada a ver, sobrar para nós pagarmos aqui. Eu digo gasolina mais cara, mas vocês sabem que tudo encarece, tudo. Comida, a produção industrial, tá? Tudo vai ficar mais caro. Tudo. O serviço vai ficar mais caro, porque o eletricista vai pensar, ó, aumentou o preço do petróleo, eu não posso continuar fazendo serviço por esse preço, porque o deslocamento eu não posso pagar, eu tenho que repassar para outro. Então vai ficar tudo mais caro. Tudo. Porque o Brasil também depende do petróleo na produção e no fornecimento de energia. Tudo bem? Esqueçam disso não. Eu não estou ouvindo? Você falou em sistema de governo, socialismo e capitalismo. Você falou que na Venezuela é o capitalismo, né? Isso. Mas na situação que vive hoje, que o cara está não sei quantos anos no poder e fazendo simplesmente o que quer, isso pode ser considerado socialismo ou uma ditadura? Ditadura não. Porque ditadura é de direita. Tá? É a extrema direita, gente, ditadura. Os extremos são ruins para todo mundo. Entendeu? Os extremos são ruins para todo mundo. O que se está tendo na Venezuela é o que Chaves, eu vou usar a própria palavra de Chaves, socialismo do século 21. Sim. Pode sim. Porque houve a estatização, houve o aumento da presença do Estado na economia. Então vamos sintetizar aqui, vamos. Para ficar bom para nós. Socialismo é aumento da participação do Estado na economia. Ponto. Quando eu falei para vocês que o Lula gera a disparidade em relação à cotação internacional, isso é aumentar a participação do Estado na economia. Quando o Lula diz que o Eduardo, do Banco Central, tem que baixar o juro, é ele querendo influenciar na autonomia do Banco Central. Isso é aumentar a participação do Estado na economia. Mas o Brasil não é socialista, tá? Igual eu falei para vocês na aula passada, desde o governo Collor, todo mundo é neoliberal. Todo mundo. Tá? Todo mundo privatizou, todo mundo atraiu investimento externo, todo mundo atraiu multinacionais, todo mundo. Tudo bem? Governo Lula, Dilma, Temer, FHC, todo mundo privatizou e também gerou concessões, todo mundo. Então o Brasil não teve um cenário de socialismo em momento nenhum. Em momento nenhum, tá? Em momento nenhum. Liberal, capitalista, Estado mínimo na economia. Qual a função do Estado?
é mais gerar o que as indústrias precisam, mão de obra. Então ele vai qualificar a mão de obra, ele vai entrar nesse setor, o Estado. No capitalismo, na economia, nada. Tá? Aí ele é liberal. Tudo bem? Só para a gente ter uma noçãozinha do que é um, o que é o outro aí. Tá? Então, show. Ponto. Então, voltando para cá. Aumento de gastos, aí você tem guerra ao terror, que é a caça ao Osama Bin Laden de 2001 a supostamente 2011. Por que supostamente? Porque alguns acreditam que ele já tinha morrido lá atrás, tá? E os Estados Unidos achou um desfecho em 2011, com aquele ataque a Islamabad, lá no Paquistão, para poder encerrar esse assunto. Encerrou o assunto e isso valeu a reeleição de Barack Obama, que estava em risco de não ser eleito, tá? Ou reeleito, desculpa. Pronto. Carreirinha, e essa questão de sistema de crédito aí? Pronto. Lá atrás, naquela integração, o governo Bush baixou os juros para que a população pegasse empréstimo, para que a população consumisse. E nesse caso, ele aceitou até a questão imobiliária, a questão da hipoteca. O cara não estava trabalhando, o cara não tinha uma renda, mas o governo queria liberar crédito. Então ele hipotecou a casa, deu a casa como garantia, para poder ter crédito e nesse crédito comprar, nesse crédito consumir, ponto. Tudo bem? Show. Carreirinha, e o que acontece? Acontece o seguinte, que a procura por capital gerou um risco de inflação. Então o governo foi lá, o Banco Central, né, americano, foi lá e aumentou os juros. Quando ele aumenta os juros, a parcela da minha casa, que era $100, passou a ser agora $300. A minha casa, que valia $1.000, agora estava valendo $3.000. Mas a minha casa não vale $3.000, só vale 1.000. Por que eu vou pagar 3? Não vou pagar. Então o que eu vou fazer? Entregar a casa. Então o que a população lá fez foi isso, principalmente na Califórnia. Entregou a casa, não pode levar a casa. Pronto. E aí você tem um alto índice de inadimplência, tá? E execução das hipotecas. O cara entregou a casa. E aí foi morar onde, Carreirinha? Em tendas. É lei da oferta e procura, tá até escrito ali em cima, alta oferta de casas, mas ninguém estava comprando. E aí o valor quebra. Pronto. E aí os imóveis se desvalorizam. Os bancos não conseguem recuperar o valor emprestado porque ficou com um bem, mas não tinham o que fazer com o bem, não tinha para quem vender aquele bem. Então o banco começa a quebrar, principalmente o Lehman Brothers, tá? O mais famosão, tá? E aí você tem venda de ações, falência de bancos e seguradoras, tá? E até chegar à globalização da crise geral, porque vai chegar lá na Europa, que nós vimos, a formação do PIGS. Lembram, né? Belezinha até aí? Alguma pergunta? Tranquilo? Então vamos lá. Aí, a ideia do multilateralismo ao nacionalismo. Coloquei um esquemazinho também aqui do Brexit, tá? 2016, todo mundo está enxergando aí, né? 2016, o que vai acontecer em 2016? O plebiscito e a aprovação. E isso custa a renúncia do David Cameron, tá? E vai assumir Theresa May. Carreirinha, o que os dois têm em comum? Nenhum dos dois queriam o Brexit. Nenhum dos dois queriam a saída do Reino Unido da União Europeia. Por quê? Porque representava maior dependência aos Estados Unidos. Então eles não queriam isso. Queriam maior independência. E saindo da União Europeia, geraria dependência dos Estados Unidos. Porque intensificaria essa relação comercial. Tá? Ano seguinte, 2017, você tem aí o procedimento para retirada do Reino Unido pelo Tratado de Lisboa, tá? Eles vão assinar isso aí, querendo a saída, tá? A aprovação do acordo é em 2018.
proposta do plano de saída da Theresa May não foi aprovado porque ela não queria ter tantos custos para o Reino Unido. O Reino Unido, na proposta da Theresa May, foi o seguinte: nós vamos sair da União Europeia, mas nós vamos continuar comercializando com vocês como se estivéssemos dentro. Aí o parlamento falou: nunca isso, jamais, de jeito nenhum. Você quer só o bônus, tem que ter o ônus também. Então a proposta dela não é aprovada e ela renuncia. Aí entra Boris Johnson, o primeiro a querer o Brexit. Ele quer o Brexit, ele é favorável ao Brexit. E é ele que consegue maioria no parlamento e ter uma proposta aprovada. Quando ele sai, fica ruim para os brasileiros no Reino Unido. Porque para você conseguir trabalho, tem que alcançar uma certa pontuação. E aí ele vai colocar isso como um obstáculo. Vai sair italiano, vai sair francês, vai sair português, espanhol do Reino Unido e voltar para o seu país, inclusive latino, tá? Inclusive latino. Muitos brasileiros ou vão para a Europa, né? Europa continental, ou retornam ao Brasil, por não ter mais emprego no Reino Unido. Beleza? 2020, saída oficial no final do ano, né? E pronto. Beleza? Ok? Carreirinha, por que França, Polônia, Bielorrússia e Rússia? Esses países aí, tá? No caso, Rússia não, né? Nem Bielorrússia, mas Polônia e França também estão almejando a saída. Beleza? Ponto. Vamos lá para o Oriente Médio? Vamos lá, vamos lá. Eu quero ver com vocês hoje o Oriente Médio e também questão ambiental, para a gente entender um pouquinho esse El Ninho, essas chuvas demais no sul, de menos na região amazônica, tá? Vamos entender isso aí, vamos embora, ração. Ixi. Bora, bora. Então tá aí, ó. Agora vamos nós. O quadro? Tem não. É. Mas eu vou escrever aqui, se vai ficar bom para você já já. Agora, pronto. Aqui você pode. Olha. Oriente Médio. Carreirinha. Características. Coloquem aí. Igual havia comentado, 60% das reservas de petróleo. 60% das reservas de petróleo, tá? E é um petróleo de alta qualidade, porque ele é leve, tá? Então é de alta qualidade, 60% das reservas. Olha o problema aqui, ó. Berço das religiões monoteístas, ou seja, único Deus. Você tem aí judaísmo, islamismo e cristianismo. Ponto. Todas essas três religiões possuem acontecimentos importantíssimos no Oriente Médio, tá? Lá você tem mesquitas muçulmanas, lá você tem igrejas do cristianismo, a do Santo Sepulcro, e lá você tem também templos judeus, tá? Por isso, esse grande objetivo em Jerusalém. Carreirinha, mundo árabe, quando a gente fala em mundo árabe, eu quero que vocês visualizem não só Oriente Médio, mas visualizem também o norte da África, por onde passou um império chamado Turco-Otomano, tá? Então toda essa região aí é árabe. Egito, Tunísia, Líbia, Marrocos, Sudão, tá? Nigéria, todos são árabes, mesmo fora do Oriente Médio. Tudo bem? Ponto. Colocaram aqui, né? Cristianismo, judaísmo e islamismo. Tá? Tranquilo? Cristianismo, o nascimento de Jesus. Bíblia, livro sagrado. Deus, o único. Judaísmo,
peregrinação de Meca para Medina, desculpa, peregrinação, judaísmo, hein? Peregrinação de Vale de Ur, Iraque, até Canaã, Jerusalém, tá? Terra da promessa, Abraão fez isso, tá? E quando ele vai fazendo isso, ele tem a promessa de que vai ser pai de uma grande nação. Aí vem interpretação. Para os judeus, Isaque é o filho da promessa. Para os judeus, Isaque é o filho da promessa. Para os islâmicos, Ismael, que é o primogênito, é que tem direito sobre aquela terra. Tudo bem? Ponto. E no islamismo, quando Maomé faz a peregrinação de Meca para Medina e vai difundindo e escrevendo o Torá, tá? Torá, judaísmo, Corão, islâmico. Carreirinha não é Al-Corão, Al é o artigo O. Então você falar Corão ou Al-Corão, dá a mesma coisa. Então Bíblia, cristão, Torá, judaísmo, Alcorão, islamismo. Tranquilo? Jesus, profeta cristão, tá? No judaísmo, Abraão. No islamismo, Maomé. Tudo bem? Deus, cristão, o Messias, no judaísmo, Alá, islamismo. Tá? Ponto. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Tá aí o berço, hein? Carreirinha, que mais? Aqui, você tem uma região chamada de, antigamente, Mesopotâmia. Tá? O que é essa Mesopotâmia? É uma região aqui, ó, entre Iraque, Síria e Irã. Aqui, ó, nas margens de dois rios, Tigres e Eufrates. Esses dois rios fazem com que essa planície aqui seja considerada o berço da civilização. O berço da civilização. Aqui, nessa parte aqui, ó, Síria, aqui é Síria, aqui Iraque, aqui Irã. Na Turquia, nascem os dois rios, Tigres e Eufrates. Ponto. Então, nessa região aqui, Carreirinha, por que você está apontando tanto ali? Porque foi onde vocês viram, 2014, 15, 16, 17 e 18, o conflito com o Estado Islâmico, chamado de ISIS. Ele queria aquela região para construir um Estado califado. Construir um Estado califado naquela região. Por quê? Porque o solo é fértil, porque tem água e porque tem petróleo. Predominantemente essa área aqui é árida, é desértica, predominantemente. Agora vamos lá. Ponto. Olha aí, ó. Pronto. Olha o que ocorre nessa região aí. Você tem em Jerusalém uma disputa territorial entre aqueles dois principalmente, tá? Palestinos, que são árabes, muçulmanos, judeus, que são árabes, hebreus, Israel. Ponto. Ambos veem em Jerusalém a sua terra natal, veem em Jerusalém a sua cidade e não negociam ela de jeito nenhum. Carreirinha, e os cristãos? Os cristãos são aqueles que correm por fora, entendeu? São aqueles que querem um pedacinho. Por isso que, nós vamos ver daqui a pouquinho, a ONU, em 1947, vai fazer a partilha da Palestina e considera Jerusalém universal.
por causa dessas 3 religiões monoteístas, tá? Aí você tem guerra por procuração, que é uma guerra indireta entre Irã e Arábia Saudita. Quer ver como vocês vão lembrar? Eu acho que 17 ou 18. Irã financia grupos radicais para tocar fogo em algumas reservas de petróleo aqui no Iêmen, para desestabilizar o governo, que é aliado da Arábia Saudita, que é aliado dos Estados Unidos. É aquela frase: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então tem essa ideia muito aqui. Os caras vão se apoiando porque o outro lá é inimigo de todo mundo. Então a gente se ajuda nesse caso. Ponto. A verdade é que ninguém quer uma influência dos Estados Unidos aí. Ninguém. Por isso que, de certa forma, todo mundo odeia Israel. Essa áreazinha aqui, ó, marronzinha aqui, será que cor é essa? Aqui é Israel, só esse pedacinho. Todo o entorno aqui, ó, são muçulmanos. Todo o entorno são islâmicos. Todos. Só esse pedacinho aqui são judeus. Mais de 90% do território é muçulmano. Mais de 90%. Carreirinha, como é que os islâmicos não estão satisfeitos com mais de 90%? O problema não é territorial. Assim, expansão. O problema é o quê? É Jerusalém. Eles querem Jerusalém. Se Israel ceder Jerusalém, acabou a guerra. Mas quem disse que Israel vai ceder Jerusalém? Nunca. Nunca. Tá? De jeito nenhum. E até o governo Bolsonaro, o Brasil era bem neutro em relação a isso. Bem neutro. No governo Bolsonaro, ele transfere a secretaria, não é a embaixada, é a secretaria do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Ao fazer isso, ele passa a reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Ao fazer isso. Então o Brasil virou inimigo dos palestinos? Não, porque nós negociamos com ele também, nós comercializamos com eles. Mas ao fazer essa medida, mostra para eles que o Brasil agora também é alinhado, ou aliado, né, aos judeus. Beleza? Ponto. Carreirinha, e a questão da Turquia? Ascensão, tá? Esse Erdogan, que é o atual primeiro-ministro turco, ele está expulsando uma etnia chamada os curdos de lá da Turquia. Por quê? Porque ele deseja entrar na União Europeia. Então ele fez várias reformas econômicas para poder dar uma notoriedade à Turquia. Por isso a ascensão. Líbano. Alguém já ouviu falar em Hezbollah? Pronto. Tá aí, ó. Ele é um grupo terrorista libanês, tá? Hezbollah é um grupo terrorista libanês. De certa forma é o grupo que é influente na política, muito influente na política. Por isso, quando eu coloquei aqui tensões, eu coloquei política, econômica e social, porque o Hezbollah está muito enraizado. E só lembrando que esse Hezbollah tem um suposto financiamento do Irã. O Irã financia esse Hezbollah, tá? Ponto. E na Síria, guerra civil, nós vimos na aula passada aí, desde 2012, tá? A guerra civil na Síria, para a saída do presidente Bashar al-Assad. Viu como é muito delicada essa região do Oriente Médio? É muito sutil. Qualquer coisa que você faça ali pode gerar um conflito, tá? É muito frágil a questão aí, muito, tá? E olhem aí, ó, alguns conceitos, tá? Islamismo é religião, tem várias interpretações. Esses dois aqui são os mais numerosos dentro do islamismo, sunita e xiitas, tá?
Só quero também deixar claro uma coisa. Xiita, ele é a maioria no Irã. Tá? No mundo árabe, os sunitas são maiorias. Tá? Sunitas são maiorias. Carreirinha, por que seguidores? Porque os sunitas seguem califa. E os xiitas é de um parente de Maomé. Eles acabam sendo considerados mais radicais, mais intolerantes. Por isso eu coloquei aqui sinônimo para radical, para o Ocidente. Deixar isso bem claro, tá? Essa questão aqui de sinônimo para radical dos xiitas é porque eles não são de forma nenhuma alinhados com a cultura ocidental, com a educação ocidental. Para eles, para os xiitas, essa educação ocidental seria pecaminosa. Deixar isso claro, hein? Para o Ocidente, os xiitas seriam mais radicais. Ok? Ponto. E aqui no árabe, só para entender que é toda aquela região, é o povo todo lá. Aí tem persas, turcos, curdos, hebreus, judeus, Israel, mesma coisa, ok? Esse aqui, curdos, foi o que eu falei para vocês, que estão espalhados pela Turquia, Iraque, Síria, turcos em ascensão. Podemos passar aí? Tranquilo, gente? Então vamos lá. Aqui começa um problema. Por quê? Vamos aqui. Ó, essa criação de Israel em 1948, é uma proposta da ONU como um pedido de desculpa para a perseguição pelos alemães. Um pedido de desculpa aos campos de concentração. Tudo bem? Ponto. Ah, Carreirinha, só morreram judeus? Claro que não, né, gente? Óbvio que não. Nós temos ali milhões de pessoas morrendo, entre elas, numerosamente, judeus. Mas tinha latino, tinha negro, tinha deficiente físico, todo tipo que os arianos percebessem, né, ou classificassem como pudesse atrapalhar a sua superioridade étnica. Tá? Então, qualquer um não ariano e ia embora, fácil, beleza? Então você tem aí nesses massacres nazistas, tá? Você tem a ONU, não, eu não coloquei aí, mas eu vou fazer uma opinião aqui. Vocês lembram que eu falei no início que o mundo árabe, o Oriente Médio, os islâmicos, tradicionalmente apoiados pela Rússia, Estados Unidos queria quebrar isso. Estados Unidos queria romper essa forte influência russa no Oriente Médio. Então, qual é a ideia? Vou criar um país. Vou criar um país, ele vai ser aliado a mim, e com isso eu tenho um pezinho dentro do Oriente Médio, onde tem 60% das reservas petrolíferas. Entenderam a ideia? Então, quando a gente coloca assim, partilha da Palestina, criação de Israel, tem uma forte influência estadunidense para ele ter uma área dentro do Oriente Médio. Tá? Ponto. Carreirinha, uma palavra que eu preciso lembrar, duas. Uma, sionismo, você precisa lembrar dela, e outra, kibbutzim. Kibbutzim. Sionismo é o nacionalismo judeu, tá? O nacionalismo judeu é chamado de sionismo, e kibbutzim é assentamento judeu na Palestina. Ponto. Começam com assentamentos, depois eles vão se expandindo, tá? Então, nessa visão da ONU em dividir a Palestina em duas áreas, os judeus ficariam com 60% do território, tá? E os palestinos com o restante.
aproximadamente 40%. E Jerusalém seria internacionalizada. Essa ideia de internacionalizada não agradou nem judeus, nem palestinos. Não agradou ninguém, nenhum nem outro, ok? Todos ficaram descontentes com isso, todos. Carreirinha, e aí? Aí nesse ano aqui, de 48, 49, você tem a primeira guerra, porque os palestinos não aceitam a presença dos judeus. Então tem a chamada Guerra da Independência. Nessa Guerra da Independência, Israel expulsa os palestinos para duas áreas, Gaza e Cisjordânia. Todo mundo agora sabe localizar Gaza, né? Na mídia o que rola hoje é faixa de Gaza. Ponto. Então, quando Israel, sendo atacado pelos palestinos em 48/49, vence e expulsa os palestinos para Gaza e para Cisjordânia, Israel expande seu território e ocupa parte de Jerusalém. Ponto. Vamos embora. Essa guerra é a que vocês devem saber, tá? Devem saber. Principalmente para o concurso que tem nessa questão palestina aí, reativada agora. Carreirinha, por que a Guerra dos 6 Dias aqui? Meus amores, Guerra dos 6 Dias foi um conflito entre todos os vizinhos. Isso aqui fica melhor. Uma guerra, um conflito entre todos os vizinhos de Israel contra ele. E com a ajuda dos Estados Unidos, Israel sai vitorioso. Essas áreas pintadas e escritas ali, foi o que Israel anexou, após essa batalha. Ele ganha e expande seu território para todas essas áreas pintadas aí, tá? Todas elas. Só lembrando, claro, faixa de Gaza, ele conquista, Sinai, essa região toda aqui, tá? E as colinas de Golã da Síria, onde tem a nascente do Rio Jordão. Questão hídrica aí, tá? Podemos ir, né? Só coloca uma observação assim, Guerra dos 6 Dias, Israel sai vitorioso, com uma grande ajuda dos Estados Unidos. Grande ajuda em armas e munições, tá? Armas e munições. Aí é um problema, porque Israel vai conquistar toda Jerusalém. Coloquem aí também, por favor, na Guerra dos 6 Dias, como consequência dela, Palestina cria o OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e cria o Al-Fatah. Que significa a base, tá? A reconquista. Então você tem Organização para a Libertação da Palestina, OLP, Organização para a Libertação da Palestina, OLP, um braço diplomático, tá? E Al-Fatah, grupo radical, tá? Terrorista, grupo terrorista. Grupo terrorista. Ana Júlia, acho que é daqui que mandou uma pergunta sobre BRICS. Eu vou olhar aqui, gente. Eu acho mais fácil levantar a mão, porque nem sempre eu olho o celular. Nossa, não dá para responder aqui não. Eu precisar de um resumo, que foi grande aqui. Não, respondo hoje.
Não, achei legal. Eu acho que não é pergunta, não. Ela mandou um áudio também. Eu vou... Respondo, viu, Ana Júlia? Hoje, sim que sair daqui. Gente, a gente está trabalhando aqui. Olha o que o Júnior manda para mim. Me envia o contato da pizzaria. Não, gente, tem cabimento não, né? Pelo amor de Deus. Fala assim, queremos pizza. Eu vou mandar o vídeo aqui. Rapaz, gente, o cara tem noção, o cara trabalhando e o outro pedindo pizza. Falta de respeito. Vamos, queremos pizza, tá? Tá, vamos aqui. Professor, tá difícil, hein? Você querendo comer pizza? Só você que quer, Queremos pizza! Chupa agora, pode mandar um bocado pra cá, hein? Valeu! Não, eu não tenho não. Eu não tenho contato não. Deixa eu enviar aqui para ele. Rapaz. Ei, agora... Tá preparando aqui. Então, vamos lá. Rapaz, bicho. Não é assim. Tá vendo? Pronto, mandei lá para ele. Você acha que chega? Para nós, chega é peixe, hein? Ai, a minha é pouca. Tá. Então vamos lá, gente. Pronto. Nome que vocês estão ouvindo muito também na mídia agora, Hamas. Olha ele aqui, ó. O Hamas é um grupo radical dentro do Fatah. Por quê? 1993, o Fatah faz uma aliança com Israel, porque Israel vai meio que favorecer a criação da Palestina, onde? Gaza e Cisjordânia. Eu vou até escrever isso aqui para vocês, tá? Vou, ó... 1993, Tratado de Oslo, tá? Tratado de Oslo. O que que vai ter aqui? Criação de áreas para administração palestina, que seria a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Gaza e a Cisjordânia, ok? Ponto. Nunca. Tá. Criação de áreas para administração palestina. Já larguei de mão já. Mas quem está atrás também está enxergando, né? Estou escrevendo bem grandão aqui. Alguém atrás não está enxergando, não? Mais ou menos? Tá, não? Mas nem quando eu falo? Então tá bom. Então tá, ó. Vou recapitular aqui para vocês. Isso aqui é consequência da Guerra dos 6 Dias, em 67. A criação da OLP, que é um braço diplomático, Organização para a Libertação da Palestina, e Al-Fatah, que é a Reconquista, que é um grupo radical. Ponto. Quando é feito esse acordo aqui entre judeus e palestinos, esse acordo aqui, Tratado de Oslo, Israel permite que 2 áreas, Cisjordânia e faixa de Gaza, passem a ser administradas. Gente, administradas, mas elas são sitiadas pelos judeus.
eu vou usar um termo, eu espero que vocês não confundam. Ela é militarizada. O que é uma área militarizada? É quando os judeus controlam o que entra e o que sai. Ok? É porque na mídia, se você for dar uma lida amanhã, tá, ou hoje à noite, você vai falar assim: Israel defende a desmilitarização da faixa de Gaza. Mas quando você lê isso, que Israel defende a desmilitarização da faixa de Gaza, é porque ele quer que os palestinos não tenham acesso à arma, mas eles têm, os judeus têm, palestinos é que não podem ter. Por isso que a gente fala os palestinos afirmam que faixa de Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo. Então, enquanto os judeus veem faixa de Gaza como uma área para os palestinos viverem felizes, sorrindo e gratos aos judeus por terem aquele pedaço de terra, os palestinos se veem presos, porque é sitiado. Então os palestinos alegam que faixa de Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo. Entenderam isso? Tudo bem? Ponto. Só entra em Gaza o que os judeus permitem. É tudo vistoriado. Tudo. Para justamente eles não terem armas nem acesso a nada. Como é que é? É. Eu vou te dar uma dica. É porque tem túneis. Tá. Isso. Quem liberou? Não, deixa eu te falar quem liberou. Foi um Egito. Quando estava sobre o governo de Mursi, ou Morsi, que substituiu o Hosni Mubarak. Lá em 2010, na chamada Primavera Árabe Egípcia, Hosni Mubarak roda e entra esse Mursi. A pronúncia vocês podem ouvir, é Mursi ou Morsi, tanto faz, tá? Pronto. Então Mursi ou Morsi, ele assume. E ele assume com o apoio de um grupo radical chamado Irmandade Muçulmana. Que a primeira medida dele é abrir as portas de Egito com Palestina. Ele abriu e nunca foi fechada. Foi ele que fez. Entendeu? Então ele é fundamentalista. Por isso que ele também não durou muito tempo, ele durou 1 ou 2 anos só. Aí já rodou, foi preso, entendeu? Foi isso aí. Mas boa lembrada, hein? Então as armas, tudo para a faixa de Gaza entra por lá, entra pelo Egito. E aí Israel não pode fazer nada, tá? Essa parte ele não controla não. Deixa eu ver se eu tenho uma imagenzinha para te mostrar. Aqui, ó. Ó, esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Tá? Aqui é Egito. Então ele entra por aqui. Tá? Só esse pedaço aí é o frágil que se tem. Beleza? Então, gente, ponto. Hamas é dissidente do Fatah. E eles são rivais, tá? O Hamas vê o Al-Fatah como traidor, como um grupo fraco que se rendeu a Israel. Se rendeu e se vendeu. Então o Hamas é intolerante. Qual é a ideia do Hamas? Aniquilar os judeus, exterminar os judeus. O Hamas, ele não quer terra, ele não quer Jerusalém. A meta dele é etnocídio, acabar com os judeus, ponto. Enquanto tiver um judeu, eles não estão felizes de jeito nenhum. Beleza? Essa é a ideia. E aí, essa intifada é chamada de Guerra das Pedras,
Porque como os palestinos não têm acesso a arma, ou não tinham até então, eles jogavam pedras, ó. Olha aí, ó, nas duas imagens. Eles jogavam pedras em tanques, jogavam pedra nos soldados, para mostrar a não aprovação à presença de judeus ali. Tá? A tamanha intolerância, o radicalismo. O cara jogar pedra num tanque, não vai adiantar nada. E eu quero que vocês saibam que a guerra sempre foi assim, desproporcional. Morre um judeu, vão morrer 30, 20 palestinos. Israel sempre agiu com uma mão mais pesada e com uma tolerância da ONU. Pelo que a gente leu, aí ó, pelo que a gente leu agora, hoje, isso aqui foi hoje no G1, eu tirei isso aqui hoje, tá? 1.587 pessoas morreram, com 4 dias de conflitos. E a ONU solta uma nota questionando o porquê da falta de energia e água. Nossa, eu acho que a falta de energia e água é o menor dos problemas. 1.500 pessoas estão morrendo, Israel está jogando mísseis, mesmo de prédio lá, que ele supõe que é sede do Hamas, civis estão morrendo. Só depois que Israel atacou. Você viu que eu te falei no início que os Estados Unidos sempre teve um interesse em apoiar Israel para que ele... Então quando a gente diz Estados Unidos apoia o povo judeu, nas entrelinhas nós estamos lendo também Ocidente, estamos lendo ONU. Sozinho, o que seria o sozinho? O máximo que ocorre é um fornecimento de armas e munições. Entendeu? Então, ó, conflito desde sábado, tá? Foi uma guerra inesperada, mas o Egito disse que Israel sabia do conflito e não fez por onde. Achou que seria mentira, tá? Mais ou menos isso, tá? E aí, ó, de novo, governa a faixa de Gaza. Quem governa a faixa de Gaza? Quem? Hamas. Hamas, ele é um grupo terrorista político. Ele governa Hamas desde 2006. Ele está no poder, tá, gente? Desde 2006, o grupo Hamas está no poder, desde 2006, deixar isso claro, tá? Ponto. Então ele é um partido político, ele é um grupo terrorista, ótimo, tá? Na terça-feira, ontem, né, o exército mantém fortes bombardeios em Gaza, o governo local fala de prédios e casas destruídos e centenas de mortos. Um brasileiro morreu, tinham 3 feridos, um veio a óbito, os outros 2 continuam em tratamento, tá? Porque estavam numa festa que foi numa rave, onde os radicais do Hamas atacaram, tá? Aqui, ó, o Itamaraty confirmou nessa terça que um dos 3 brasileiros desaparecidos morreu. Tel Aviv disse ainda ter encontrado outros 1.500 corpos de integrantes do Hamas em território israelense. Então esse número aqui tá defasado com força, tá? Só lembrando que esse número aqui, aqui, ó, por isso que eu deixei bem marcado aqui, tá? Esse número de mortes aqui é segundo os dois lados, o Hamas e Israel. Por isso que eu deixei sublinhado tudo aqui. Tudo bem? Aí Tel Aviv anuncia que 1.500 corpos só do Hamas também foram encontrados. Beleza? E aí, ó,
coloquei essa imagem aí também do G1, só para a gente ter uma noção de onde está sendo o conflito, ó. Dá para vocês enxergarem uma armazinha aqui, arma, e aqui avião? Pronto. Onde tem arma, é um ataque por terra, é por terra. Podem ver que é próximo a Gaza, onde eles saíram, tá? Próximo a Gaza. Onde tem avião, é ataque aéreo, tá? É ataque aéreo. Em 2013, por aí, o Hamas jogou míssil para tentar atingir Tel Aviv, que é a capital de Israel. Não teve sucesso por causa da bateria antimíssil que tem em Israel. Eles são poderosíssimos em relação a bélico, tá? Em relação a armamentos. Tudo bem? Certinho aqui? Então, só para ter uma ideia que, claro, dentro de Gaza, você tem conflitos entre os dois, porque tem judeus que moram em Gaza, vizinho de palestinos, tá? Até então, até sábado, os conflitos entre palestinos e judeus, eles ocorriam aqui, onde eles são vizinhos. Por isso que é um conflito inesperado, surpreendente, mostrando esse poderio do Hamas. Certinho? Ponto. Então está aqui a ideia. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso aí? Alguma dúvida? Pergunta? Tranquilo? Aqui, esse deserto de Negev aqui, é o que fica na península do Sinai, tá? É porque devem ter os chamados kibbutz, ou então povoados judeus, no deserto, tá? Cidades, tal, coisa desse tipo. Tudo bem? Mas só bem pouquinho. Tá? Aí aqui, eles podem ter vindo pelo Egito, e não daqui para cá, mas pelo Egito, tá? Deixa eu te mostrar um outro mapa. Aqui, ó. Esse deserto de Negev vai ficar mais ou menos aqui, ó. Então eles podem ter vindo por aqui ou por esse estreito aqui, tá? Mas é aqui geralmente, ó. Bem pouquinho, quase nada, tá? Pessoal, tranquilo aí, só vocês acompanharem, já entendem agora o processo de conflito, tá? Coloquem para nós então, gente, questões ambientais. Vamos lá. Vamos. Questões ambientais. Johnny, deixa eu arrumar uma aguinha, hein? Quebra essa. Pode ser? Pronto, vamos suavizar um pouquinho o assunto, né? Hã? Sim. Vamos suavizar um pouquinho, né? Chega, agora todo mundo vai morrer, não é só palestino e judeu, não. Nossa. É, questão ambiental é... Sempre. Eles lá são bem acostumados em relação a isso aí. Entendeu? Muito mesmo. Muito. E é histórico. Então você pode perceber que eu falei aqui em conflito étnico, falei em conflito territorial, mas ele é religioso também, tá? Então ele é étnico, religioso, territorial, tá? Religioso porque você tem islâmicos e judeus, tem cristãos correndo por fora. Ele é radical. Benjamin Netanyahu. É porque ele se baseia um pouco nisso, né? A política dele é muito disso. Você viu que a palavra que ele usou agora? Espada de ferro. É a operação que ele vai fazer. Operação espada de ferro. Então ele está dizendo que enquanto tiver
risco de insegurança para os judeus, ele vai estar guerreando lá em faixa de Gaza. É igual comentamos aqui no início. Carreirinha, você perguntou aí, né, se ninguém ajuda o Hamas, Hezbollah. Só que tem um problema, porque se o Hezbollah entra, significa que o Líbano está entrando, aí você está inflando a guerra. Aí e aí os Estados Unidos vai entrar defendendo Israel, e aí é uma guerra pesada, porque aí você vai ter Irã, Líbano, Israel e Estados Unidos. E aí, claro, Estados Unidos entrando, a Arábia Saudita, porque tem... Ei, cara, tu faz pergunta demais, tá doido? Doido. Porque, aqui, ó, pronto, dá para você ver? O Golfo Pérsico, pronto, no Golfo Pérsico, aqui, ó, ficou bem na minha cara, no Golfo Pérsico, você tem bases navais marítimas estadunidenses, bases navais aqui. Então, se o Irã entra nesse conflito, Estados Unidos consegue chegar rapidamente, Estados Unidos chega, tá? Porque a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos são aliados comerciais e militares. Aí é que eu vou achar bonito, sabe o quê? O BRICS. Pois é, e aí? Como é que ela vai ser ajudada pelos Estados Unidos, se a ideia é ter influência chinesa? E como é que ela vai virar agora contra o Irã, que é um outro membro do BRICS? Não. E uma deputada federal nossa, vocês viram na mídia? Perguntando por que o Brasil também não envia soldados. Vocês não viram, não? Ela comentando por que o Brasil está vendo tudo isso e não... Mas, gente, o que nós vamos fazer lá? Baladeira, pega o coquinho de piquite, pá! Derruba 2. Gente... Exigindo... você viu? Aí, eu quis suavizar a imagem dela, mas você foi contra, né? A mulher exigiu. Não, é federal. É Tocantins não, ela. Ela é Tocantins não. Não. Eu não... Não. Tem não. Foi bem antes. Era só comercial aquele lá. É porque os Estados Unidos, ele defende um bloqueio ao Irã. Entendeu? Defende um bloqueio. Então, esse bloqueio, nenhum país aliado dos Estados Unidos pode dar um suporte para ele. E como o Brasil deu, aquele... parlamentar americano defendia alguma retaliação ao Brasil, entendeu? Mas se a deputada federal lá tiver correto e o Brasil entrar, aí vira aliado novo dos Estados Unidos, né? Porque a gente vai entrar do lado na palavra dela, defendendo Israel, né? Segundo a vontade dela. Mas Deus me livre. E diz que vão reservistas. Tem algum reservista aqui? Aí, ó. Esse aqui é fortão, bicho, aqui é fortão. Tu é militar, bicho? Não enxerga daqui, não. Rui? Foi. Achei que era Rui o nome. Seu nome? Mateus. Mateus, tu vai, hein? A pessoa, Mateus, tu lá.
Caraca, doidão, hein, Mateus? Sucesso pra ti. Hã? Ah, ela não deixa não? Ah, pai, mas... tu vai preso. Hã? Bora, vamos lá, questão ambiental. Gente, todo mundo está acompanhando aí esses ciclones no sul do Brasil e tal, chuvas acima da média, tá? Seca na região amazônica, vocês viram lá que os peixes, né, estão morrendo por falta de oxigenação, tá? Na água, alguns rios secando, Rio Puros, tá? O nome do rio é Puros, tá? Que é muito extenso, um afluente do Amazonas, então o negócio está sério lá. Mas por que isso? Vamos começar por ele, tá? Depois a gente vai aqui. Coloque aí para nós, El Ninho. Eu não tenho nenhuma imagem, ó. As imagens que eu tinha achado na madrugada de ontem para hoje, já era 3h42 da manhã, minha mulher já estava reclamando porque eu estava com o computador ligado. E aí, não achei uma imagem boa não, só imagem ruimzinha. Mas, vocês são fera, vocês vão dar conta aqui. Ó, eu vou colocar o que é o ninho, tá? Vou escrever e vou falar, aí vocês de trás, arrocha. Tá? El Ninho, ó, fenômeno anormal de aquecimento, fenômeno anormal de aquecimento das águas superficiais do Pacífico, tá? O Pacífico Sul. O correto, ao invés de Pacífico Sul, é escrever corrente de Humboldt, tá? É escrever corrente de Humboldt. Esse aí é o melhor termo. Corrente de Humboldt, tá? Ponto. Carreirinha, tem algum outro termo? Peru, corrente do Peru, corrente do Chile, mas é tudo Humboldt, tá? Carreirinha, o que mais eu preciso saber? Você precisa saber que ela é uma influência da atmosfera no oceano, tá? Da atmosfera no oceano, que vai aquecer acima da média, acima do normal, essa corrente que é fria. Carreirinha, por que o nome El Ninho? Porque é um aquecimento. E quando ele ocorreu nitidamente, gente, ele ocorre desde o século XIX, tá? Ele ocorre desde o século XIX, 1880 e uns quebradinhos lá. Desde lá ele ocorre. A questão é que ele tem se intensificado gradativamente. E quando foi nos anos 90, o Peru viu que não tinha o que pescar no Pacífico. Não tinha nada para pescar. E aí eles acharam que era um castigo divino. E como era em dezembro, eles associaram esse castigo ao nascimento de Jesus. Então chamaram de El Ninho, o menino. Então é um castigo divino. Ponto. Por isso o nome é El Ninho. Tudo bem? Então tá bom. Vamos aqui. Carreirinha, o que tem a ver o peixe com esse aquecimento? Tem tudo. Porque quando ocorre o aquecimento das águas, o peixe desce para águas mais frias. Então ele vai para a Patagônia, ele vai para o extremo sul, tá? Lá para o extremo sul. E aí o Peru, que está lá em cima, nada. E um dos pilares da economia do Peru é a atividade pesqueira, do atum principalmente. E se o crio, que é um crustáceo, ele desce, o atum desce junto. E aí o Peru fica sem nada. Beleza? Ponto.
Carreirinha, e o que tem a ver o Brasil com isso? Eu quero que vocês coloquem aí o seguinte, ó. América, Ásia e Oceania são os continentes diretamente afetados pelo El Niño. Diretamente afetado. Tá? Por quê? Porque esses 3 continentes são banhados pelo Pacífico. Banhados por ele. Carreirinha, então quer dizer que a Europa está livre? Não, de jeito nenhum. Vocês não viram não a onda de calor agora em julho e agosto na Europa? Uma onda de calor absurda. Absurda. Os alemães, os franceses e italianos estavam tomando banho no chafariz, sentando na grama para pegar sol. A temperatura lá altíssima, 30 graus, 29 alguma coisinha. Sério, 30, 34 graus. Para o alemão isso aí é quase insuportável. Entendeu? Hã? 30 graus aqui é dia de chocolate quente. Edredom, chocolate quente e tal. Pra você ver. Então, gente, o globo hoje, chegar em casa, chocolate quente. Só abrir a janela hoje, tá friozinho que tá legal. Então, ó. Edredom não, é aquele lençol que vende na van. Acho que todo mundo tem dele, né? Bichãozão. Não sei como é o nome daquele trem lá não, mas... Rapaz, minha mulher descobriu aquele negócio, comprou uns 3. Primeiro, é uma manta. Primeiro nós compramos solteiro. Aí já não rolou, né? Aí compramos um casal, aí ficou bom. Aí eu tenho um casal, porque ela se enrola 30 vezes. Não, tem uma que é grandona, você viu? Aí tem uma daquela, aquela aí é doida, ó. Hã? Não, condicionado é o ventinho do lago da Graciosa ali, fácil. Manta. Recebo. Gente, então é uma anomalia global. Anomalia global, tá? Anomalia global. Ponto. Tá aqui. Carreirinha, e o Brasil? Coloquem aí. No Brasil, durante o El Niño, não pode vermelho não. Durante o El Niño, norte e nordeste vão sofrer seca severa. Norte e nordeste vão sofrer seca severa. Norte e nordeste. Sul, seca severa. Seca severa. Norte e nordeste, seca severa. Tá? Sul, chuvas acima da média. Chuvas. Aí vocês coloquem aí, acima da média. Por isso, hoje, você tem ali Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, com rios transbordando, enchentes, inundações, por causa desse efeito aqui. Carreirinha, Sudeste e Centro-Oeste. O Centro-Oeste, normaço, tá? No Sudeste, temos uma elevação da temperatura no Sudeste, o que vai causar chuva de granizo, tá? Não sei se vocês viram, semana passada teve uma forte chuva em São Paulo de granizo, pedrona de gelo muito grande, porque como a temperatura ficou um pouco mais alta, a umidade vai a altitudes mais altas, e aí congela, e aí você tem a chuva de granizo, tá? Que aí é ruim para carros, casas, tá? Porque causa... Gente,
Plantação, alguém falou aí? Aqui, qualquer um cenário é ruim para plantação, tá? Qualquer um cenário. Chuva demais é ruim, porque vai atrasar o plantio de soja, tá? E seca demais também. Pode prejudicar a safrinha, tá? Inclusive, o pessoal aqui no Tocantins, eu não sei quem mexe com soja aqui, planta soja aqui. Ninguém? Ah, estão com vergonha? Gente, tem que ter vergonha, sou eu que moro em Luzimanga, que sou pobre. Agora rico tem que ter vergonha não. Quem? Ai. Eu não tenho terra nem barra de unha. É porque estão com vergonha aqui. Ixi, ninguém levantou a mão, não vou ser o único aqui também não. Dá com medo a gente pedir para pagar pizza junto com o Júnior aqui. Ninguém vai pedir não, gente. Pode levantar a mão aí. Então, quando tivemos aquela chuva em agosto, tá? Tivemos aquela chuva em agosto, os plantadores de soja ficaram preocupados. Porque se chove ali, significa que vamos ter uma estiagenzinha. E aí pode prejudicar o plantio da soja já agora, outubro, novembro, tá? Então essa foi a preocupação deles. Porque o atrasar o plantio agora é atrasar a safrinha, ou não ter uma safrinha lá atrás. É porque é o seguinte, o El Ninho, ele começa agora e vai até ano que vem. Então ele pega 2 anos. Então 23, 24. Tá? Então, por exemplo, ele vai ser nítido. Junho, julho, agosto, setembro. Aí depois, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Tá? Na primavera, que é a que nós estamos agora, ele não é muito perceptível não. Então setembro, outubro, até iniciozinho de novembro, nem tanto. Agora, finalzinho de novembro, dezembro, que aí já pega no verão, aí ele arrocha de novo. Tudo bem? Ponto. Vocês lembram daquela seca severa que tivemos em 2015? Que ela foi muito forte, que aí nós tivemos que ligar as termoelétricas, e isso gerou um custo para nós elevado. E aí 2016, 17, 18, a gente estava tendo problema, principalmente nos reservatórios de Cantareira, lá no Sudeste, mais precisamente em São Paulo. Lembram? Aquilo ali foi uma laninha. Porque nós temos o El Ninho nesse cenário, e na laninha, que é o cenário oposto. Tá? Então, literalmente, El Ninho, aquecimento. Laninha, esfriamento anormal. E aí, no Brasil, norte e nordeste, chuvas acima da média, e no sul, seca. Tá? Seca. Certinho? Então, temos o El Ninho e temos a laninha. Também sempre ocorreram, só que recentemente foram em uma proporção maior. Tá? Hoje, o El Ninho está sendo chamado de Super El Ninho. Ele está sendo chamado de Super El Ninho. Ok? Tamanha a proporção dele. Certinho? Tanto um quanto o outro geram desequilíbrio ambiental. Meus amores, olha aqui, ó. Carreirinha aqui, que cenário é esse aí? Esse cenário aqui, você vai ler ele assim, ó. Tá? Seguindo a linhazinha aqui, ó. Tá? O que que ele é? São as chamadas COPs, conferências, tá? Do clima, ponto. Beleza? Tudo bem aí? Então a primeira que tivemos foi aqui, em 92, chamada de Eco 92 ou Rio 92. Carreirinha, essa foi a primeira conferência? Não, a primeira foi em Estocolmo, 20 anos antes, 1972. Ela foi a primeira conferência, mas essa é bobeira, tá? Carreirinha, por que você colocou só de 92 em diante?
Porque aqui surge o termo, na verdade, ali em 92 se prolifera, se populariza o termo desenvolvimento sustentável. Todo mundo sabe o que é, né? Sim? Então, me ajudem, que eu não sei não. O que eu boto aqui então? Para descrever desenvolvimento sustentável. Bora. Bora, gente. O que eu coloco aqui para descrever isso? Me ajudem. Baixo impacto ambiental, produzir. Não, mas aí o reciclagem entraria como desenvolvimento sustentável ou como meios para alcançar o desenvolvimento sustentável? Meios. Então tá bom. Então vamos pegar aqui que você falou ali. As 2, 3. Vamos embora. Então coloquem aí. Vou colocar, achei legal o termo equilíbrio. Equilíbrio entre desenvolvimento econômico ou industrial, né? Econômico e preservação ambiental. Preservação ambiental, visando o quê? Esse aqui é que é o detalhe, hein? Ó, visando não comprometer o desenvolvimento das futuras gerações. Ó. Então é nosso dever, é nossa obrigação não comprometer as futuras gerações. É constitucional isso, tá? É constitucional. É direito delas pegar um ambiente saudável, terem um ambiente saudável. E é nossa responsabilidade deixar isso para elas. Então, quando você disse aí, reciclar e tal, são meios que nós vamos desenvolver para justamente não prejudicar, não comprometer o desenvolvimento dessas futuras gerações. Essa é a ideia, ok? E isso aí foi amplamente discutido aqui na conferência da ECO, ou Rio 92, beleza? Carreirinha, mas eles chegaram a alguma conclusão? Chegaram. Eles definiram que por meio da chamada Agenda 21, nós conseguiríamos alcançar isso aqui. O que é a Agenda 21? A Agenda 21 são mecanismos, são meios para alcançarmos isso. Você disse, quando eu perguntei desenvolvimento, baixo impacto ambiental. Brigadão, seu nome? Hã? Sinara. Quando a Sinara disse ali, a questão do baixo impacto ambiental, entra o que a Agenda 21 diz na questão de buscar novas fontes energéticas. E essas novas fontes sendo renováveis, porque elas são de baixo impacto. São de baixo impacto. Eu quero que vocês tenham isso em mente. Energias renováveis não são não impactantes, não existe isso. Toda alteração do homem, toda interferência do homem gera um impacto. A questão é que essas fontes renováveis, elas são menos impactantes. Menos impactantes, só isso. Então uma solar, eólica, marimotriz, elas vão causar menos impacto do que uma de origem fóssil. Ponto. E aí nós vamos ver aqui, em todo esse cenário, países que no discurso são bonitos, mas na prática é totalmente contraditório. China. A China alegou aqui na conferência de 2015 que vai cumprir todas as metas ambientais. Mas o que a China fez a partir de 2020?
novas usinas termoelétricas a carvão mineral. Então o Xi Jinping anunciou uma coisa, mas na prática ele está aumentando a poluição. E China e Estados Unidos são os maiores poluidores, tá? São os maiores poluidores. Aí você tem aqui, ó, Kyoto. Todo mundo lembra de Kyoto, né? Reduzir em 5,2 a emissão do CO2, tá? Bali reafirma Kyoto aqui, Copenhague também fraquinha. 2010 em Cancún, eles estavam preocupados com a crise econômica oriunda de 2008, então não saiu nada ambientalmente significante. A próxima, a de Doha, fica uma questão muito mais econômica, um fórum econômico do que ambiental. Paris, coloquem aí, Paris, tá? A COP 21. Carreirinha, mas o que significa COP? Conferência das Partes. É isso que significa COP, Conferência das Partes. Por que das partes? Porque a partir de 92 eles desmembraram. Ficaria muito mais fácil observar um fator do que toda a questão ambiental. Então podem ver que no restante todos aqui é só climático. Por isso Conferência das Partes, tá? Então nessa COP 21 em Paris, coloquem aí para nós, determinam a necessidade de evitar que a temperatura, ainda nesse século, ultrapasse 1,5 graus. Evitar que a temperatura média da Terra, ultrapasse 1,5 graus. Ultrapasse 1,5 graus, ainda nesse século. Tá? Carreirinha, e está quanto até agora? 2023, já subiu 1,1. Entendeu? Subiu 1,1 já, a média. Beleza? É preocupante, porque eles afirmam que se a temperatura média da Terra passar do 1,5 graus, nós vamos ter aumento do nível do mar, e as cidades litorâneas ou os países que possuem litoral serão atingidos diretamente, tá? Com a elevação do nível do mar. Nós teremos derretimento das calotas, e esse derretimento das calotas vai fazer com que a temperatura do oceano fique mais alta, fique mais quente, proporcionando furacões e tufões mais frequentes e mais intensos. E aí, se continuar derretendo as calotas, principalmente a Antártida, nós vamos ter furacões aqui no sul, coisa que não tinha antes. É uma coisa do Atlântico Norte. Por quê? Porque a Antártida, por ser muito grande, mantém a temperatura do Atlântico Sul, do Índico e do Pacífico Sul abaixo dos 23 graus. Abaixo dos 23 graus. Então a temperatura aqui das nossas praias no Brasil não passa de 23 graus. Não passam. Tá? Mas se a Antártica for diminuindo a área dela, a área de influência também diminui, viabilizando furacões aqui, coisa que até então, só o Catarina, né, que nós tivemos, mas ali foi um conjunto de fatores atípicos, tivemos lá em Santa Catarina, beleza? Mas foi muito atípico, tudo bem aí? Gente, então tá aí a conferência. Outra importante, tá? Essa, ó, a de Madrid. Carreirinha, mas por que a COP 25 tem Chile, mas ocorreu em Madrid?
porque ela foi em 2019. 2019, só 2019, porque 2020 estourou demais a pandemia. Mas se vocês lembrarem, em 2019 estava tendo um conflito no Chile, principalmente em Santiago, que seria a sede da COP25. Vocês lembram? Sim. O presidente chileno aumentou a passagem do metrô, tá? Em 830 pesos, tá? Não é, para real é centavos, tá? Para real é centavos. Mas aumentou. E no ano anterior, ele já tinha aumentado a energia. Então isso gerou um custo grande para o chileno, que tinha a sua moeda sendo desvalorizada por causa da inflação. Então ele foi na rua e entrou em choque com a polícia, entrou em choque com o governo, gerou uma certa guerra civilzinha, estavam quebrando muitas coisas lá no Chile, e aí acharam melhor não ter a conferência no Chile, e ela foi transferida para Madrid, tá? Carreirinha, e o que se discutiu lá em Madrid? Se discute engrossar a COP21, tá? Engrossar. Eu quero que vocês saibam que hoje nós não temos um teto, nós não temos uma meta. Nós não temos uma meta, nós não temos um teto, tá? O que nós temos é essa medida de evitar com que a temperatura alcance 1,5 ainda nesse século, ponto. Mas não temos um critério para cada país. E aí, na conferência lá em Madrid, em 2019, eles resolveram que deve-se ocorrer um maior rigor em relação a isso, porque está impossível evitar esse 1,5 ainda nesse século. Tudo bem? Pessoal, só mais uma coisinha aqui. O pessoal está com fome, está indo embora, né? Só mais uma coisinha. Já ouviram falar no termo ebulição climática? Já. Superaquecimento, todo mundo? Pronto. E todo mundo sabe também que o superaquecimento, ele é normal. Efeito estufa, ele é normal. Correto? Efeito estufa, ele é normal. Além de normal, pessoal, ele é necessário. Efeito estufa, normal e necessário. É ele que aquece a Terra, viabilizando a biodiversidade. Se a gente não tiver o efeito estufa, a gente entra numa era glacial. O problema é que, 1750 para cá, o homem tem aumentado consideravelmente a emissão de gases estufa. O principal dele, o CO2, tá? É o principal, porque dura muito tempo. Então nós vamos falar em superaquecimento a partir de 1750, quando nós temos um aprisionamento maior dos raios solares, elevando a temperatura da Terra. Carreirinha, e ebulição? É um termo mais recente, e a ideia é que chegamos a um nível irreversível. Falamos em ebulição porque não tem mais como reverter essa questão da elevada temperatura, porque chegamos a 1,1 graus Celsius da temperatura média da Terra. Então fala-se agora em ebulição, tá? Como se fosse já irreversível, e nós termos é que nos acostumar, nos adequar a essa situação e evitar uma piora dela. Ok, gente? Entenderam isso? Carreirinha, mas e na questão das cidades? Aí eu queria que vocês dessem uma lida em ilhas de calor, dessem uma lida em inversão térmica, chuva ácida, tá? Dessem uma lida nesses fatores aí que estão associados à ebulição e também esses fenômenos aqui, essas anomalias.
Ok? Ilha de calor, chuva ácida, inversão térmica. Tá? Desce uma olhada nisso aí, que são os problemas urbanos dentro dessa questão ambiental. Ilha de calor, chuva ácida e inversão térmica. Tudo bem? Belezinha, gente? Meus amores, um abraço para vocês, sucesso, hein? Tchau para vocês, até a próxima. Tchau, gente! TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.